quero primeiramente ser grato a Deus por mais uma oportunidade, louvando sempre a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Ser grato ao pastor Rangel mais uma vez que nos confiou a oportunidade, e a minha família que não pôde vir, mas está ali nos acompanhando. E nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 1 de Josué. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Capítulo 1. Aqueles que puderem se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu quero parafrasear esse texto com um livro conhecido que diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Podem tomar assentos, glorificando o nome do Senhor. Eu quero ser breve essa noite, tentar ser o mais simples possível, direto. Eu queria falar essa noite um pouquinho sobre as qualidades de um profeta e sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Me permita começar afirmando o que está em Provérbios capítulo 9, verso 10. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sim, o princípio da sabedoria está em temer a Deus. Para o homem sábio é quem tem, glória a Deus, um doutorado, mas para Deus é diferente. Para Deus, sabedoria é temer a Ele, é confiar nele, no seu santo nome. E para falar nisso, me permita descrever o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18. A Bíblia vai contar acerca da história de Micaías, um profeta, ainda no reinado de Acabe. A Bíblia vai dizer que Josafá vai visitar Acabe, porque os seus filhos estavam casados. Então Josafá vai fazer uma visita ao rei Acabe. Chegando lá no seu território em Israel, Acabe vai preparar uma festa, matar muitas ovelhas, bois, e fazer assim um preparativo para receber Josafá. Tem uma festa, alguns convidados, e ele vai dizer a Josafá: ó, eu vou subir a Ramote de Gileade, eu vou batalhar contra o rei, você vai vir comigo? Josafá, talvez pela consideração por o seu filho ser noivo da sua filha, ele diz: sim, nós vamos subir, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E assim eles vão, sobem a guerra. Mas Josafá é homem temente a Deus, e o rei Acabe mostra a Josafá que em meio àquela festa havia 400 profetas de Acabe, e estavam profetizando acerca da vitória do rei. E todos diziam uma só voz: pode subir, rei, a Ramote de Gileade, porque o Senhor será contigo. Pode subir, porque Deus vai te dar a vitória. Em meio a tudo aquilo, Josafá desconfia e diz: rei, ainda não existe alguém na qual podemos consultar a Deus? E o rei Acabe vai dizer assim: ainda existe um por nome Micaías, mas eles só profetizam mal acerca de mim, mas eu vou mandar chamar ele. O rei manda chamar Micaías, o mensageiro vai lá, traz Micaías, coloca vestes novas, vestes reais, levam na presença do rei. E antes de Micaías chegar à presença do rei, alguém vai dizer a ele: ó,
Vê se pelo menos hoje tu profetiza algo bom acerca do rei. Micaías vai lá, e quando manda chamar ele na presença do rei, ele diz: pois então, rei, estou aqui. Aí ele disse: o que é que o Senhor tem a dizer através da tua boca? Ele diz: vai lá, sobe, porque Deus é contigo. O próprio rei estranha: ei, calma aí, rapaz, tu nunca profetizou o bem acerca de mim, só o mal. Pode falar, fala o que Deus mandou. E ele disse: está preparado? Então lá vai. Eu quero só dar um ponto aqui rapidinho. Nem sempre estamos preparados para ouvir aquilo que Deus quer falar. Às vezes viemos a essa casa querendo ouvir aquilo que pode encher o nosso coração, encher o nosso ego, mas nem sempre é aquilo que Deus quer. É aquilo que Deus quer falar. O rei estava com o coração cheio, porque 400 pessoas estavam profetizando a uma só voz, dizendo: sobe lá, Deus vai te dar a vitória. Mas alguém com o coração sedento da presença de Deus, clamando, ainda com azeite, vai dizer: quer ouvir o que Deus quer falar? Ele diz: fala. Ele diz: pois bem, eu estava em espírito e o Senhor me deu uma revelação, e eu vi Israel disperso como ovelha que não tem pastor, cada um para o seu lado. E o rei já não queria mais ouvir. Ele diz: eu vou terminar para que você ouça. E mais, eu vi, Deus me mostrou que você vai morrer nessa guerra. Eles mandam tirar Micaías, mandam prender Micaías e diz: olha, alimente ele só com pão e água, pão da angústia e água da angústia. Mandam prender o profeta e vai à guerra. E pensando ele que poderia enganar Deus, ele veste uma roupa de soldado sendo rei e vai à guerra. E a guerra vai durar por muito tempo naquele dia. E o rei de Ramote de Gileade deu ordem somente para matar o rei Acabe. Então nenhum soldado tinha morrido naquela guerra. Porém, em um certo momento, a guerra já se findando, ele achando que a profecia não iria se cumprir, a Bíblia diz que um soldado, só para não dizer que não havia matado ninguém naquela guerra, porque era de costume os soldados, por ser bravo, por estar ali para matar, sempre tirar a vida de alguém, ele coloca a flecha e joga para o alto. Quando ele coloca a flecha e joga para o alto, talvez sem direção, alguém lá em cima diz: eu sei o endereço, eu sei onde ele mora. Não adianta mentir, tentar me enganar, porque eu sou Deus. A Bíblia diz que a flecha sobe e quando desce, ela mata o rei Acabe. Nem sempre estamos preparados para ouvir aquilo que Deus quer falar. Glória a Deus. É por isso que muitas igrejas aí estão cheias hoje em dia, porque ouvem aquilo que querem. O pastor Rangel, certa feita, ministrou uma palavra aqui, e para mim um dos melhores cultos que eu já ouvi acerca de doutrina, e ele pregou sobre o culto, como deveria ser o culto, o objeto de adoração do culto. Glória a Deus. E a gente começa a entender que o culto é feito para Deus. O culto não tem que ser antropocêntrico, não. No dia que o culto for antropocêntrico, eu me retiro da igreja, porque não vai acrescentar em nada na minha vida. Mas o culto ele tem que ser cristocêntrico, sim. Cristo tem que ser o centro da igreja. Afinal, Ele é o centro das nossas atenções. Glória a Deus. Aleluia. Então, o princípio da sabedoria é temer a Deus. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo número 8, a Bíblia vai dizer que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, com o vinho do rei. Uma escolha, uma atitude, uma decisão. É muito rápido. Em nossa vida é assim. É uma consequência daquilo que a gente planta. É um momento. É muito rápido. Glória a Deus. Então nós temos que tomar decisões certas em nossas vidas. Não vale a pena sustentar uma mentira. A troco de quê?
Certa feita, alguém disse a Jesus, um jovem moço, e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino de Deus? Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 19, se não me falha a memória. Disse: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Isso, Mateus 19, versículo 16. E Jesus disse: olha, cumpra todos os mandamentos. Ele: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Eu tenho honrado pai e mãe, eu não mato, não me prostituo, não adultério. E Jesus disse: tudo isso você tem feito? Ainda te falta uma coisa: vende tudo, doa aos pobres e segue-me. Eita, isso doeu o coração dele, porque ele estava apegado nessa terra, tinha muitas riquezas e para ele não valia a pena. Um momento, uma decisão. Glória a Deus. Jesus disse: só te falta isso. Só te falta isso. Ah, você já fez tudo. Abre mão somente disso e vem comigo. Ele diz: ei, não dá não. Um momento, uma decisão, jogou tudo fora. Na nossa vida é assim. Às vezes um momento é suficiente para desconstruir tudo aquilo que nós construímos. Quer ver uma coisa? Saul, glória a Deus, 1 Samuel capítulo 15, o rei Saul está lá. Deus dá uma ordem a ele. Olha, Deus diz: eu me recordei que Amaleque, quando o povo saiu do Egito, ia passar pela sua terra, ele não permitiu. Agora você vai lá e mata ele, mata todo o seu povo, gado, ovelhas, tudo que eles tiverem, pode matar. Saul foi lá, destruiu, porém o seu olho não aguentou ver as ovelhas, não aguentou ver os bois, deixou o rei vivo e trouxe todos os despojos. Aí o Senhor vai lá, usa o profeta e diz: ei, eu não mandei você matar. Ele disse: Senhor, eu trouxe para te oferecer. O Senhor disse: eu não quero sacrifício, eu quero obediência, temer a Deus acima de todas as coisas. Temer a Deus é o princípio, é a razão, é o firmamento, é o que nos dá uma direção, um norte. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Então, baseado nisso, eu quero dizer algumas qualidades dos profetas. Os profetas muitas das vezes andam sozinhos. Os profetas muitas das vezes falam aquilo que a gente não quer ouvir. O profeta tem compromisso com a verdade, afinal, ele ouve de Deus e passa para o povo. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Mateus capítulo número 6, versículo 19 ao 21. A Bíblia diz que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, onde nem a ferrugem, onde os ladrões não minam nem roubam, pois onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Glória a Deus. O maior no reino dos céus é aquele que muitas das vezes perde aqui na terra para ganhar lá no céu com Deus. Às vezes é difícil. Ser pregador, pregar, nem sempre é fácil. Quando eu subo nesse púlpito, o meu coração dói. Muitas vezes eu tremo, porque o peso da responsabilidade de saber aquilo que Deus quer falar para a igreja. Não para agradar o homem, não. Quem me conhece sabe disso. Mas sim para agradar a Deus. O que é que Deus quer falar para a sua igreja? Pregar muitas das vezes não é fácil. Quem é pastor aqui sabe que muitas das vezes chegamos aqui despedaçados, quebrados, arrebentados, mas quando subimos aqui, independente daquilo que apresentamos ou estejamos passando, o que Deus quer saber é se em meio à situação adversa, vocês ainda têm um pouco de azeite para apresentar diante de Deus. O que Deus quer saber é se em meio às dificuldades, você ainda se lembra de que Deus é Deus em meio a situações adversas.
É por isso que o Senhor disse a Josué: olha, Josué, eu não ordenei a você, tem bom ânimo, seja forte. Quando o Senhor disse a Josué para que ele fosse forte e corajoso, a palavra corajoso quer dizer, segundo o dicionário, aquele que demonstra firme disposição e energia diante das situações difíceis ou críticas. É em meio às adversidades que experimentamos o verdadeiro poder de Deus. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu disse aqui um dia que eu me apeguei mais a Deus, que eu subi os montes para orar. Glória a Deus. É no momento mais difícil, na qual passamos por muitos vales, por muitos desertos, que a gente reconhece a verdadeira soberania de Deus sobre as nossas vidas. Porque nem sempre vai ser como nós queremos, mas o que vai prevalecer sempre é a vontade de Deus. Por isso, nós somos os profetas dessas gerações. Às vezes não é como queremos, mas sim como Ele determina, como Ele quer que aconteça. Glória a Deus. Então, nesses dias difíceis, independente da situação, vamos perseverar. Vamos olhar para o Deus que nos fez a promessa. Porque a promessa não morre, não. A promessa de Deus não sofre alteração. Há quem diga que nós não vamos conseguir, há quem diga que nós não vamos chegar. Mas essa noite, basta somente uma palavra de Deus a nosso favor, e é suficiente para se cumprir. O livro de Isaías vai dizer que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não se fatigarão, correrão e não se cansarão. Mas os que confiam no Senhor, então a promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas é necessário perseverar. Micaías foi lá, teve a coragem de sustentar a verdade diante do rei. 400 pessoas estavam dizendo: vai lá, rei, sobe, porque Deus é contigo. Mas o profeta teve a ousadia de dizer: não, esse não é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é diferente. Ele não apoia a mentira, Ele não apoia a calúnia, Ele não apoia a difamação, não. O Deus que eu sirvo é justo, é santo, verdadeiro. E Ele está dizendo: se você for à guerra, você vai morrer. Assim é na vida do crente. Deus faz a promessa, Deus cuida, Deus zela. Mas se o cristão decide ir na contramão, vai quebrar a cara, vai errar, vai voltar manco, coxo, destruído, envergonhado. Glória a Deus, porque a vontade de Deus é que o cristão seja justo, seja reto, glória a Deus, seja amante de Deus, e que aborreça a mentira, aborreça o mal. O cristão muitas das vezes tem que andar na contramão do mundo, porque enquanto o mundo vai para um lado, o cristão sozinho vai para o outro, porque sabe que aquele que fez a promessa, independente da situação, Ele é fiel. Glória a Deus, para cumprir com toda a promessa, com todo o propósito. Eu não vou me delongar muito, mas essa noite eu queria dizer que você que está aqui hoje, você é sábio, porque sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus acima de qualquer coisa. Saber que para Deus não existe limitação, não. O homem pôs limite a Deus. O homem limita. Nós estamos aqui porque nós sabemos a grandeza do nosso Deus. E sabemos que Deus não pode ser limitado, não. Deus não pode ser limitado. Basta apenas uma palavra de Deus, e ela tem que se cumprir. Glória a Deus. Pois bem, então que possamos fazer aquilo que é reto diante de Deus, aquilo que agrada a Deus. Muitas das vezes vamos perder aqui nessa terra, sim. Vamos perder amizades, vamos perder contratos, vamos perder vendas. Mas quando você perde aqui, você ajunta tesouros no céu. E isso é o mais importante, porque naquele grande dia o Senhor vai poder chamar cada um de nós e dizer: vinde, benditos de meu Pai. Glória a Deus. Então que possamos permanecer firmes,
inabaláveis, sabendo que a gente pode passar aflições aqui hoje, decepções, mas que naquele grande dia tudo isso vai acabar, porque a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá vai ser só alegria, estaremos para sempre com o nosso Deus. Mas enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos às tentações desse mundo, mas vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque ela é o que nos sustenta, ela é o que nos ajuda, ela é o que nos fortalece. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. A maior promessa de Deus para a igreja não é de chave de carro, não é de chave de casa. Tudo isso é bom, tudo isso faz com que a gente prospere, mas a maior promessa da parte de Deus é que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16. Eu gosto muito desse versículo porque eu estou aguardando esse dia. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, transformados, juntos a encontrarmos com o Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com nosso Deus. Aí o versículo 18 vai terminar dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quer uma palavra de consolação para esses dias? Jesus vai voltar. Tá difícil, tá doendo, aguarda só mais um pouquinho, porque logo, logo papai vai voltar para buscar a sua igreja. É triste saber que nem todo mundo se alegra com isso. É verdade, porque muitas pessoas ajuntou tesouros aqui na terra e tem medo de deixar aqui, tem medo de dividir, tem medo de com quem vai ficar. Pessoas que deixam grandes heranças, mas que possamos juntar tesouros no céu, onde a Bíblia afirma, glória a Deus, que nem os ladrões vão roubar, a traça não vai destruir, ferrugem, que possamos sempre juntar tesouros no céu, que possamos perder hoje aqui, passar por aflições, decepções, angústia, mas o apóstolo Paulo vai dizer, glória a Deus, melhor, o escritor aos Hebreus vai dizer que da fraqueza tiraram forças. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes a gente não entende porque certas situações acontecem com a gente, porque passamos por muitos momentos. Em junho do ano passado, eu me lembro que estávamos muito felizes, comemorando a gravidez, a gestação do segundo filho. Era uma alegria porque qual pai que não quer ter um casal de filhos? Eu digo sempre, eu tenho meus irmãos, Camila tem as irmãs e os irmãos, e o meu filho também precisa ter um irmãozinho para ele brincar. Estávamos muito felizes, contentes, aguardando, se planejando, mas infelizmente uma fatalidade, ela vem sem que a gente espera, uma situação, um momento, e a gente não entendia aquela situação, porque às vezes falam, nós somos servos de Deus, como é que vamos passar por isso? A gente não aceita, mas independente da situação, temos que entender que Deus tem sempre o melhor para nós. A gente não entendeu, mas tudo na vida serve de experiência. Experiência para contar, experiência para animar o irmão que hoje talvez esteja lá embaixo, cabisbaixo. Então a gente vai passar situações aqui nessa terra, aflições, para que possamos também levantar outras pessoas, alcançar outras almas. Glória a Deus. Aquele sonho foi frustrado naquele momento, mas glória a Deus, em breve estaremos preparando mais um filho. Se for da permissão de Deus, virá com muita saúde. Glória a Deus. E a vida do cristão é assim, se for para ser fácil, tem alguma coisa errada. Não vale a pena
Glória a Deus. Eu me lembro que um dia eu tinha uma irmã que eu gosto muito, Salvador, são meus pais na fé, e eu fiz um playback, um CD, porque ela gostava de louvar, e dei a ela. E o esposo dela, muito meu amigo, chegou e disse: Tassis, a gente não vai poder aceitar porque é plágio. Eu fiquei triste, sem entender, mas fiz com tanto carinho. E depois que eu comecei a entender, segundo a lei brasileira, pirataria é crime. E por muitas vezes eu cometia pirataria no sentido de lançava filmes novos, e quando os cristãos não compravam esses filmes, comprava, era lançamento, mas quando eu compreendi que aquilo era errado, opa, acabou, ficou para trás. Eu não sabia até um certo momento que alguém diz: ei, você é cristão, isso é crime, você está alimentando o crime, então acaba ali. Então nós somos insensatos até o momento que alguém chega e diz: ó, isso é errado, andar na contramão é errado. Se eu for falar algumas coisas aqui, às vezes a gente não gosta, mas assim, eu andava sem cinto de segurança por muitas das vezes, até depois eu comecei a entender, opa, quando chegava um guarda, Joel, opa, depois eu comecei a entender, calma aí, existe um Deus que tudo vê, existe um Deus que quando eu saio de casa diz: Deus me acompanha, fica comigo, guarda a minha saída, a minha chegada. Então existe um Deus que está observando, está vendo. Então nas simples coisas vamos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, porque naquele grande dia Deus vai chamar uma geração santa, uma geração eleita, uma geração que tem compromisso com a verdade. Então não vamos sustentar a mentira, não vale a pena. Alguém disse que a mentira tem perna curta, e é verdade. Uma hora ela, opa, dá errado. Mas que possamos ser sábios essa noite, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. E você é o profeta dessa geração. Você é responsável por trazer um grande avivamento no seu bairro, na sua casa, na sua família. Por onde quer que você ande, seja um profeta, seja boca de Deus para esse tempo. O tempo já foi embora. Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus continue abençoando toda a igreja, em nome de Jesus. Para terminar, Números 6, 24, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia sobre ti, levante sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a igreja em nome